Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos ficar com o componente curricular de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que temos falado sobre o trabalho no Brasil. Por isso, pegue o seu material, as suas atividades que foram expostas na nossa plataforma smedgv.com/aluno. Vamos lá? Trabalho no Brasil. Atualmente, há grande variedade de tipos de trabalho no Brasil, realizados nos diferentes setores da economia: agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviço. Então, é importante nós destacarmos aqui os vários tipos de setores que nós encontramos no Brasil, não é mesmo? Nos setores da economia. Nós vimos lá o setor primário, o setor secundário e terciário. E dentro deles nós encontramos e estudamos separadamente sobre agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio e os serviços. Se você não assistiu essa aula, é muito importante que você assista. E é muito fácil, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, procurar esta aula sobre os setores da economia e você entenderá um pouco mais profundamente sobre este assunto. Mas vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. As pessoas podem ser funcionárias de empresas particulares ou públicas, instituições militares, órgãos e instituições do governo ou trabalhar por conta própria. Quem trabalha por conta própria é chamado de autônomo. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses trabalhos, esses tipos de trabalhadores, esses profissionais que nós temos aqui no nosso Brasil. O primeiro que nós vamos ver, o primeiro tipo de trabalho é o voluntário. Você já ouviu essa palavra? Voluntário, voluntariado. O trabalho voluntário é aquele em que a pessoa presta os seus serviços em tempo integral ou parcial, livremente, sem receber dinheiro ou outra forma de remuneração em troca. Geralmente, esse tipo de trabalho é prestado para instituições sem fins lucrativos, como igrejas, ONGs ou organizações que apoiam alguma causa social. Resumidamente, esse tipo de trabalho mobiliza pessoas e não é remunerado, ou seja, ele não é pago. É uma atividade muito grande em vários países e no Brasil. Tem muito a crescer. Esse trabalho voluntário, eu vou dar alguns exemplos através de algumas imagens. Nós temos na nossa cidade alguns grupos que fazem trabalhos maravilhosos na rua, na igreja. Nós temos também o mesário, ele vai voluntariamente. O mesário no dia da votação. Olha aqui alguns exemplos. Nós temos aqui no nosso Hospital Regional de Governador Valadares algumas pessoas que se vestem como essas daqui e vão para o hospital tentar levar o quê? Alegria para aquelas pessoas que eles se encontram em um momento de dificuldade, certo? Temos alguns colegas, os amigos de Governador Valadares, que oferecem alimento muitas vezes para as pessoas que estão em condição de moradores de rua. O próximo tipo de trabalho que nós vamos conhecer é o freelancer. O trabalho freelancer consiste na prestação de serviços do profissional para a empresa por um período ou para um projeto temporário. Nesse caso, considera-se a prestação de serviços para mais de uma empresa, o que não configura um vínculo trabalhista. Ele é mais comum em algumas atividades como nas artes, comunicação, tecnologia, na informação e outros. Normalmente, o freelancer cobra por serviço prestado, como é mais comum neste meio. Atualmente, a atividade conhecida como home office é a principal forma de trabalho desse tipo de profissional. O trabalho freelance, embora promissor em muitas áreas, é bastante desafiador, especialmente pela falta da estabilidade financeira
e oscilações de mercado. Então, nós vimos aqui alguns lugares, né, que é mais utilizado, olha, nas artes, na comunicação, tecnologia da informação e outros. Um exemplo dentro das artes que nós poderíamos ver. Um músico, certo? Que não exerce a parte da música como profissão. Ele tem a sua alguma outra profissão, mas utiliza em alguns outros momentos para fazer um trabalho freelance, tocando em um casamento, tocando em uma festa. Mas há aqueles que utilizam a música como profissão principal. Então, nós podemos utilizar esse exemplo nas duas formas, tanto como profissional como um freelancer. Exemplo que nós temos aqui é o home office, que tem sido utilizado principalmente neste momento de pandemia. O que mais foi utilizado, né, foi o home office, um trabalho em casa. Então, ele tem lá a profissão, às vezes vai para o outro trabalho, mas utilizou-se muito o home office. Trabalho informal, subemprego e desemprego. Então, nós vamos falar de um assunto agora um pouco mais difícil, né, de nós compreendermos e que infelizmente é uma realidade, não só no nosso país, mas em todo o mundo, nos países vizinhos também. Então, diante da dificuldade de encontrar emprego, muitos trabalhadores acabam realizando um trabalho informal. Prestem atenção nessa palavrinha, nessas duas palavrinhas, trabalho informal, ou seja, que não está legalizado perante o poder público, não pagam impostos, nem tem registro em carteira com garantias trabalhistas, como direito à aposentadoria remunerada no futuro. Então, veja bem, esse tipo de trabalho aqui, muitas vezes, ele é procurado por falta de opção, porque aquela pessoa, aquele trabalhador ali não encontra um emprego na sua área, né? Na área que ele estudou ou naquilo que ele sabe fazer. Então, ele busca outros meios de sustentar a sua família. Essa é uma triste realidade que nós temos encarado também, principalmente agora na pandemia, onde os índices de desemprego aumentaram. Então, o que as pessoas procuram? Um trabalho informal. O que é esse trabalho informal? Ele vai receber por este trabalho que ele está fazendo, certo? Como freelance, por exemplo, que fez ali, prestou o serviço, recebeu. O informal, ele também vai prestar o seu serviço e vai receber. Só que nos dois casos, eles não exigem, não tem para eles a segurança. Por quê? Porque não é um trabalho registrado na carteira, não é um trabalho que vai garantir os direitos do trabalhador, como nós estudamos em aulas anteriores, né, como CLT. Então, o que acontece aqui? Essa pessoa do trabalho informal, ela não vai ter o direito a essa aposentadoria. Por que que ela não vai ter? Porque elas não pagam impostos, certo? Como é um trabalho que não está registrado, não tem carteira assinada, é um trabalho informal, ou seja, ele não tem formalidades, ela não terá esses direitos. Ok? Vamos continuar a nossa leitura. Muitas vezes eles vivem em situações de subemprego, isto é, não ganham o suficiente para lhes garantir condições dignas de vida, não possuem renda fixa ou local regular de trabalho. Situações de subemprego são comuns no espaço urbano. Mas será que o subemprego existe somente nas cidades? A resposta para isso é não. Existe o subemprego tanto na zona urbana como na zona rural. Então veja só, a pessoa que trabalha dessa forma, muitas vezes ela não consegue ali ter nem o total para o sustento da sua própria família. Trabalho informal ainda, né? Subemprego, nós temos aqui um exemplo, ambulante, aqueles que passam na praia, né? Ele não tem um lugar fixo e é o que ele conseguir vender naquele dia.
dentro do que ele vender naquele dia, vai ser retirado para ele ali uma parte, né? A outra parte é para a mercadoria, a própria mercadoria que ele vende, adquirir novos produtos, certo? Então, esse é um tipo de trabalho informal. Essas pessoas, elas não possuem uma carteira assinada. Temos outro exemplo aqui, feirante, esses que armam a barraquinha, tira, não tem um lugar fixo, tá? E por último, agora vamos falar sobre o trabalho infantil. Com o surgimento das fábricas no século XVIII na Europa, aumentou muito a quantidade de crianças trabalhando. Não existiam leis que proibissem o trabalho infantil. No Brasil, até o começo do século XX, as indústrias também utilizavam crianças como operários. De lá para cá, foram criadas leis internacionais e brasileiras que proibiram o trabalho infantil. Ainda bem, né, pessoal? Atualmente, no Brasil, o trabalho é proibido por leis para menores de 14 anos. Adolescentes maiores de 14 anos podem trabalhar como aprendizes, mas não em atividades que ofereçam risco à vida ou à saúde. Então, veja bem, até os 14 anos, pela nossa lei, é proibido que se trabalhe, certo? Principalmente de forma formal. Não tem uma forma formal até os 14 anos de uma criança trabalhar. Por quê? Entende-se, lembra, nós estudamos em aula anterior, que uma criança até essa idade, ela ainda está em desenvolvimento pleno, ela precisa ter os seus momentos de estudo, ela precisa ter um momento de brincar, certo? E por isso nós falamos do direito das crianças e trabalho infantil. Quais são os direitos das crianças que nós estudamos, por exemplo, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA? Estudar, vamos ler comigo? Estudar, brincar, sonhar, descansar são alguns dos direitos de todas as crianças, fundamentadas para o bom desenvolvimento da mente e do corpo. Por isso, eles devem ser preservados. Ah, mas eu fiz 14 anos, professor, eu quero desenvolver uma atividade. Aí, nós temos também dentro da lei uma forma, agora de maneira formal, que o estudante pode sim trabalhar a partir dos 14 anos. Como? Ele pode ser aprendiz. Nossa cidade, nós temos muitos menores aprendizes que estudam, trabalham e recebem para isso, recebem para estudar e para trabalhar. Então, ele está o quê? Aprendendo aquele ofício. Nós temos aqui retratado, olha, uma triste realidade de uma criança que está trabalhando, mas o que ela deveria estar fazendo? Brincando, imaginando, construindo aqui, né, a sua própria história, o seu indivíduo, o seu desenvolvimento. O número de crianças em trabalho infantil atinge recorde de 160 milhões no mundo. Embora nós tenhamos leis que protejam as crianças, ainda assim, como existem o trabalho escravo escondido, nós também temos o trabalho infantil que acontece. Perceba que as crianças estão aqui numa gangorra, onde elas deveriam estar brincando, mas na realidade elas estão trabalhando. O trabalho e as pessoas com deficiência. Como vimos, todas as pessoas adultas têm o direito de trabalhar. Mas será que esse direito é garantido para as pessoas com deficiência? Apesar de no Brasil existirem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, apenas 403 mil pessoas trabalham formalmente em 2015, de acordo com as informações do Ministério do Trabalho. Pesquisas apontam que isso acontece porque algumas empresas têm resistência em contratar pessoas com deficiência, mesmo que elas sejam capacitadas. Além disso, as empresas apontam dificuldades de encontrar profissionais com deficiência que tenham capacitação necessária para ocupar a vaga. Para tentar mudar essa situação, em 1991, foi criada uma lei no Brasil que obriga toda empresa com mais de 1.000 funcionários a empregar pessoas com deficiência.
Ainda assim, muitas pessoas trabalham informalmente, sem direitos trabalhistas. Então, a gente percebe que com o passar do tempo, né, vem se colocando leis para que seja melhorada essas questões. Por isso que é importante nós conhecermos os nossos direitos e os nossos deveres. Vamos para as nossas atividades? Vamos brincar aprendendo. Faça a palavra cruzada com atenção. Então, nós temos aqui uma cruzadinha de profissões. Temos alguns profissionais aqui, né? E a dica 1 é: sou navegante dos mares. Nós estamos falando deste aqui, ó. Navegante dos mares. Ele é começando com a letra M. Quem sabe me dizer? É um marinheiro. Então, nós vamos acrescentar aí as letrinhas para a palavra marinheiro. Próxima dica. Eu deixo tudo colorido. Nós temos 2 nomes para essas pessoas. Uma começada com A e uma com P. Eu vou escrever com A, que é o artista. Mas nós também poderíamos aqui expressar pelo sexo feminino que está caracterizado uma pintora. Número 3. Eu construo casas. A gente identifica esse por quê? Porque ele está utilizando aqui, olha, um EPI, um equipamento de proteção individual, que é próprio para as pessoas que trabalham em construção civil, em construção de casa. Nós estamos falando do construtor. Então, acrescente aí a palavra construtor. Número 4. Tem uma voz doce. Quem está cantando aqui é uma cantora, representada ali pela Mônica. E por último, eu protejo as pessoas das chamas. Também ali utilizando um EPI, um equipamento individual, né? Suas botas, o seu capacete. Nós estamos falando do bombeiro, que ajudam as pessoas apagando o fogo e fazendo salvamentos. Número 2. Para exercer uma profissão, é preciso desenvolver habilidades necessárias a ela, estudando e praticando. Além disso, são necessárias oportunidades. No caso das pessoas com deficiência, somam-se esses desafios a falta de acessibilidade, o preconceito e outras dificuldades. Converse com sua família sobre as questões a seguir. Essas questões, elas são pessoais, mas eu vou estar respondendo algumas com vocês. Letra A. Nos lugares onde você circula no dia a dia, você vê trabalhadores com deficiência? Eu, professora Daniele, sim, vejo. B. Se sim, onde trabalham e quais atividades realizam? Eles utilizam algum recurso por causa de sua deficiência? Eu vejo muito nos supermercados, nos bancos, inclusive o meu atendente no meu banco, ele é um cadeirante, então no meu caso, ele utiliza sim um recurso por causa da deficiência, que é a cadeira de roda. C. Em sua opinião, é importante que as pessoas com deficiência tenham acesso ao mercado de trabalho? Por quê? É importante sim. Elas têm os mesmos direitos que todo cidadão. 3. A respeito das implicações que envolvem o trabalho infantil, avalie as proposições a seguir e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Então vamos número 1. O trabalho na infância impossibilita o convívio com outras crianças e o desenvolvimento de atividades próprias da idade, como brincar e estudar, comprometendo assim o seu desenvolvimento social e educacional. Essa frase está correta, acontece isso mesmo. 2. Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidentes, lesões e doenças. Verdadeiro. E por último, a criança que começa a trabalhar cedo, ela atinge uma maturidade e estabilidade emocionais que perdurarão por toda a vida, pois começam desde cedo a compreender suas responsabilidades no mundo e papel que devem desempenhar na sociedade? Falso, não é mesmo, pessoal? Ela não vai atingir essa maturidade agora e ela precisa de tempo para chegar a essa maturidade e estabilidade emocional. Essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham compreendido e para acessar a nossa plataforma, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Vai direto para a página e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima!